Olá a todos. Vamos hoje ter uma convidada. Eu vou escrever aqui. Pronto. Deixa eu dizer olá para vocês. Hoje nós vamos ter aqui uma convidada especial. Pronto. Então, para a gente começar, já estamos aqui na reta final do ano. Nossa convidada já apareceu por aí, fico contente. Daqui a pouquinho a gente fala com ela. Só vou aqui comentar um pouquinho para vocês, porque hoje temos uma coisa diferente, tá? Não sou eu só a falar, hoje nós temos aqui um bate-papo. Portanto, aproveitem, quem tiver dúvidas, que queira comentar, que queira perguntar, que queira dizer qualquer coisa, sintam-se à vontade. É super interessante ter essas oportunidades de falar com as pessoas que já passaram por uma situação e podem dar a real, vamos dizer, a experiência real delas, e isso aqui é muito legal. Então, gostava que vocês, se pudessem, aproveitem. Vai ficar essa live, vai ficar guardada. Não vamos fazer assim extensiva demais, porque sei que as pessoas estão nesses dias muito em pulgas, como se diz, porque está toda a gente indo comprar os presentes de último momento, indo fazendo as coisas assim de última hora. E para comentar para vocês também, que eu vou aproveitar de dizer-lhes que na semana que vem nós não vamos fazer live, tá? É a última semana do ano, eu vou ter aqui a minha filha, então na realidade esse vai ser o live deste ano, porque é outra quarta-feira e depois já é fim de ano. Depois na primeira semana de janeiro a gente já tem live, temos aqui algumas coisas preparadas para janeiro. Mas vamos considerar assim que a gente quer fechar um pouquinho com chave de ouro esse ano. Esse ano foi um ano muito, eu acho que muito bom, porque nós tiramos um pouco aquelas máscaras odiosas, já vamos nos reabilitando pouco a pouco. Estamos assim num ano que eu acho que a gente tem que ir começando a entender que a gente pode novamente respirar, apesar das complicações que estão todas por aí. Não se assustem muito, porque efetivamente quando a gente fica muito tempo com máscaras e tudo, a nossa imunidade também, a gente tem menos contato com outros vírus, não só os vírus de gripe e covid e etc., mas de outros vírus também. Então, é até natural que a nossa imunidade fique um bocadinho delicada. Portanto, desfrutem, estejam na natureza, saiam, passeiem, andem em lugares abertos de preferência, estejam em contato com a natureza para poder aqui também ativar a vossa imunidade inata, a vossa imunidade normal que todos temos, ok? Essas vacinas muitas vezes também nos atenuam ou também afetam um pouco a nossa imunidade, justamente por isso, e depois com as máscaras e tal. Então, aproveitem esse resto de ano, esse tempinho que tem por aqui, para curtir, para aproveitar. Vou aqui dar as boas-vindas a todos que estão chegando. Então, aproveitem e aqui, daqui só uns minutinhos, eu vou dizer para nossa convidada que ela aperte aí a câmerazinha com um mais para ela participar conosco e a gente conversar assim um bocadinho. Que mais que eu queria comentar para vocês? Pronto, Natal tá em portas. Eu até terça-feira achava que tinha ainda outra semana pela frente. E não, temos já essa semana, já é Natal, o tempo tá a voar. Eu acho que eles adiantaram o relógio, mas não nos contaram.
acho que o mundo gira mais rápido e está tudo passando realmente muito rápido. Então, desfrutem desse pouco que fica desse ano, façam bons propósitos, façam um ano de boas escolhas, ok? Boas escolhas em todos os sentidos. Escolham a vossa comida, escolham as vossas amizades, cultivem aquelas que são realmente importantes para vocês, escolham com quem vocês podem e querem estar, escolham mesmo, façam um próximo ano de uns propósitos de muitas boas escolhas e escolhas conscientes. Isso é muito importante, isso nos faz bem à alma, isso nos faz ficar mais felizes, ok? Isso faz uma diferença enorme na vida de cada um de vocês. E escolham, sobretudo, os alimentos, escolham aquilo que vocês põem daqui para dentro, porque são essas coisas que às vezes nos fazem mal, nos causam problemas e nós muitas vezes nem percebemos. Então, eu gostaria que a nossa convidada, que é a Adriana Assunção. Adri, põe lá um pedido, tem que tocar aí do lado do teu, onde tem o comentário para comentar, tem uma câmera com um mais. Aperta aí para eu te dar passo para você entrar e a gente já começar a conversar um pouquinho. Essa live vai ficar gravada, então quem não consegue escutar agora, pode escutar em algum momento. Eu muitas vezes escuto muitas coisas e sigo muitas coisas interessantes nas horas que eu estou a conduzir. Então, ponho lá os podcasts e tal para ir escutando, ou quando a gente está indo de um lado para o outro. Eu tenho uma amiga que escuta as coisas quando ela está limpando a casa, que é o máximo, porque ela anda com os fones de ouvido o dia inteiro em casa. Ela trabalha meio período em casa e meio período fora. Então, quando ela está em casa a trabalhar, está sempre com os fones e está dando jeito na casa e arrumando as coisas com o seu fone de ouvido. Depois, no outro momento, ela está trabalhando. Então, dá imenso jeito fazer isso. Exatamente. Então, tá aqui. Vou já dar entrada para nossa convidada, tá bem? E já faço uma apresentação aqui dela. Isso, vamos ver se entras por aí, mulher. Olá! Olá! Opa, que bom! Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada, Então, doutora. eu vou aqui apresentar assim rapidamente, mas eu quero que você também se apresente depois. Adriana é uma paciente nossa que fez a cirurgia já faz algum tempinho e tá muito bem. E tem aqui, eu quero que ela conte um pouquinho da experiência dela, por quê? Porque, pronto, são coisas que a gente tem na consulta e conversam, então, e eu acho que a Adriana tem uma grande modificação, um grande up na vida dela, e foi assim, no começo até complexo a situação da própria decisão, não é? Então, eu quero que a Adriana, seja bem-vinda. Conta um pouquinho da tua experiência, de como é que tem sido, de como é que a Adriana vem levando isso. Desde o período inicial, a Adriana é minha conterrânea, né? Então, a Adriana é brasileira, mas vive cá há muito tempo, eu também vivo cá há muito tempo, e não é por isso que está a Adriana aqui, não é por ela ser brasileira, é porque realmente eu acho que ela tem uma experiência interessante e eu queria que ela compartilhasse, ou melhor dito, partilhasse um pouco dessa experiência com todos vocês, porque não sou eu que estou a falar, é a Adriana mesmo que eu quero que ela diga o que ela sente, como é que vê as coisas e as modificações que ela teve na conduta dela, e pronto, e como é que está. Então, aqui é um bate-papo, é uma conversa. Aproveitem. Quem quiser perguntar coisas, tem a Adriana aqui para responder para vocês, porque eu respondo como profissional, né? Eu respondo como nutricionista que trabalha com bariátricos. E aqui tem a Adriana que vai vos contar um pouco dessa experiência dela. Então, Adriana, por favor, conte um pouquinho de ti e começa aí contando um pouquinho da tua história.
Tá bem. É um prazer, antes de mais, estar aqui e poder partilhar a minha experiência boa. Mesmo que fosse uma má experiência, é sempre uma experiência, mas acredito que, Exatamente. neste caso, eu, por pensar sempre que poderia ser uma má experiência, eu tive sempre medo de tomar essa decisão. Nunca havia pensado na minha vida em fazer uma cirurgia dessas. Nenhuma, porque eu não gosto de hospital, não gosto de me sentir, como é, não é inválida, mas sentir um pouco incapaz naquele momento. Não E é gosto. verdade, é verdade. Não gosto. É uma coisa que mexe muito comigo e a gente quer sempre o colo da mãe quando a gente não está bem. E o meu caso, a minha mãe está lá do outro lado do oceano, não é impossível. Mas eu tenho uma experiência na minha família, a minha irmã fez já a bariátrica 2 vezes. Ela fez há muitos anos atrás, que colocou a banda, só que com o tempo, não é a banda, eu acho que antigamente não era o mais indicado, a medicina evoluiu, graças por isso, não é? E a Exatamente. minha irmã tornou a fazer uns anos atrás. Ela teve um problema no intestino, fez uma cirurgia no intestino. Então, o médico dela, que é um valente, a desafiou e disse: Olha, vamos fazer então um sleeve. E ela fez novamente, não é? Mas fez o sleeve dessa vez e ela também está ótima. No meu caso, então, eu sempre tive medo, porque a gente ouvia muitas coisas, muitas pessoas que até morriam nessa cirurgia, não é? Muita coisa que a gente ouve que também não é verdade, mas até a gente sentir na pele, né, o problema da Exatamente. gravidade, né? Então, eu nunca passei dos 60 quilos, 56. Com a idade, claro, eu vim para Portugal, já tem muitos anos, sozinha, não tenho cá a minha família. E isso tudo também foi mudando muitos aspectos alimentares, o aspecto emocional. Eu cheguei a testar muitos médicos, tudo quanto é médico que as pessoas pensam, eu frequentava, emagrecia, ficava muito bem, mas depois voltava tudo de novo. E eu sentia com a idade também que é muito mais difícil, porque eu já tenho 48 anos, já vou para os 49, e a gente também sente a diferença do nosso corpo. E há 2 anos atrás eu tive um problema no intestino, nada grave, e eu tinha que ser operada. E eu fui ao médico e ele disse assim: Mas você é tão nova, já pensou em fazer alguma coisa no estômago? E eu disse: Mas o que, doutor? Ele disse: Olha, ou um sleeve, ou um bypass. E eu pensei no sleeve. Só que depois eu comecei a ler muita coisa na internet que às vezes não ajuda e fiquei com muito medo e desisti. Mas lá no fundo ficou O aquela vontade bichinho. no bichinho. E um dia a minha amiga, que é farmacêutica, me mandou para mim a página da Apobari. E eu entrei em contato, que a Marisa foi que me atendeu, a assistente social da Apobari, que desde o primeiro momento, o primeiro telefonema foi super atenciosa, super simpática, conversamos muito e aquilo me encorajou muito. Logo Ó, depois, a Marisa também foi a um programa de televisão e eu vi a história, ouvi a história dela e comecei a me interessar. Mas só que quando eu penso em fazer as coisas, eu quero para ontem, né? Isso foi o ano passado, isso foi em outubro, novembro. Então eu marquei logo a consulta com o doutor Antônio Albuquerque. Em janeiro eu já tinha todos os exames para fazer. Se é para fazer, vamos fazer já. E eu fui à consulta e o doutor, então pode ser dia 28 de março ou 30 de março. Eu disse, pode. Aí eu falei assim, mas doutor, eu faço anos no dia 26 de março, eu nem vou poder comer bolo, não é? Eu ainda brinquei. Então ficou agendada para o dia 30 de março. ok, depois do teu aniversário. É. Mas depois eu vim para casa, pensei, eu falei assim, não, vai ser mais um mês de espera e mais um mês para eu comer mais e engordar mais. Não, vou mudar a data. E mudei, fiz todos os exames, deu tudo bem, certo? Então, no dia 9 de março de 2022, eu fiz a minha cirurgia. Correu lindamente, a recuperação foi lindamente, e uma coisa muito importante, eu sentia fome. Às vezes há pessoas que falam, eu não tinha fome nenhuma. Eu tinha fome, nunca deixei de ter fome. Não mudou o meu estômago neste aspecto. Mas o primeiro momento, a cirurgia, a recuperação, nós temos uma dieta muito rigorosa, não é? Mas eu consegui, é desconfortante os agrafos, mas depois que eu tirei os agrafos, foi Conta, muito mais fácil. conta quantos dias levasse para tirar os agrafos. Porque aqui tem gente que já fez bariátrica, tem gente que vai fazer bariátrica, tem gente que escuta e nunca fez bariátrica.
Mas é importante também que comentes isso, porque para as pessoas terem essa noção. Eu penso que foi menos de 15 dias, porque só calhou o dia da consulta do doutor no hospital. Nem foi porque eu tive que ficar com os agrafos mais dias, foi porque calhou com a data que ele só atendia, eu acho que é segunda-feira, se eu não me engano, ou a sexta. Mas deve ter sido mais de 15 dias. Então, eu só me senti mal porque eu não dormia bem de barriga para cima, que eu nunca gostei. E eu estava privada de tomar o meu comprimido para relaxar à noite e descansar melhor. Então, eu estava muito cansada, a nível de não dormir bem, não era de comer, porque eu fiz antes de ir para o hospital, nós somos indicados a fazer o caldo, eu fiz tudo que me O que foi indicaram, orientado. tudo orientado, fiz tudo. E pronto, a recuperação foi lenta, é claro, é uma cirurgia, como qualquer outra, que nós temos que ter cuidado, mas a recuperação foi ótima. Eu ficava um pouco surpreendida, porque várias pessoas falam assim: ah, eu já perdi 30 quilos. E no grupo das pessoas que operaram comigo naquele dia, nós éramos 4, nós trocávamos mensagens e uns já diziam: ah, eu não tenho fome nenhuma, eu já perdi não sei quantos quilos. E eu tinha fome e estava a perder muito gradual. Mas não Pouquinho. interessava. É, para mim não me interessava, interessava eu estar bem. E sempre foi assim. A doutora sabe, o meu peso a minha perca de peso não foi brutal, de repente, não foi. Até Sim. hoje eu posso dizer que eu não perdi, eu eliminei 30 quilos. E Isso. isso para mim é o essencial. Me sinto muito bem. Neste momento, se eu emagrecer mais, ótimo, mas se eu não emagrecer mais, eu já estou muito feliz com a minha decisão. Eu ia na consulta e vou na consulta da doutora Isa de psicologia e eu ouvia muita coisa e eu dizia, doutora Isa, eu acho que eu não sou normal, porque eu não sinto nada do que as pessoas falam. Tipo de ir comer no restaurante e não conseguir comer mais com barulho e ver muita gente. Eu pensava, mas o que é isso? Eu nunca entrei nessa, né? Então, eu não eu não fiquei obcecada, talvez, com isso. Não. Eu posso dizer que em agosto eu fui de férias para o Brasil, comi tudo que eu tinha vontade de comer. Agora, é muito normal, acontece muito comigo. Eu ia a um self-service. Eu colocava um pouquinho de cada coisa que eu tinha vontade de comer, porque eu estava na minha terra, não é? Na minha primeira terra, porque Tipo, essa é a minha segunda. aqui temos que fazer um parênteses, porque tem duas coisas importantes, né? Ou seja, tinha voltado para lá e tinha vontade de comer coisinhas que eram de lá. É isso, Isso mesmo. certo? Isso. Tá, tá. Então, eu chegava lá, eu às vezes colocava no prato e não aguentava comer, porque eu já tinha colocado, digamos que seria até coisas saudáveis, não é? Ou uma verdura, um legume, uma coisa que eu gosto, porque eu gosto de tudo. Eu tenho essa sorte, né, entre aspas, que eu gosto de tudo, eu gosto de me alimentar bem. Então, eu até, às vezes até deixava no prato, porque eu já E não não conseguia. conseguia. E nunca Exatamente. forcei, nunca forcei. Posso dizer que eu só uma vez é que eu fiz, que eu me senti mal, porque quando na dieta, quando passou a ser pastosa, depois eu já comecei a comer massa com carne bem picada. Nesse dia eu acho que eu comi um pouquinho exagerado, ou pesou no meu estômago, estava começando. E eu depois, olha, foi a seguir a Páscoa, porque depois eu comi um pedacinho de chocolate que me apeteceu. Mas eu, na hora, passei mal e vomitei só o chocolate. Eu achei muito interessante, porque foi aquele Ou seja, mais. era a azeitona do topo, né? Era a cereja do bolo, ou seja, esse É, era o que era demais. foi a última, primeira e última vez. Eu já fiquei mal disposta, porque às vezes a comer um bolo, vai no aniversário e comer um pedaço de bolo, muito açúcar, eu já percebi que eu fico mal disposta, mas também não chego a vomitar, não é isso. Mas a Então, única aqui experiência que também eu tive, vou te fazer aqui uma parada, porque sim, a Andrea, que está aqui nos assistindo e está aqui conosco, ela comenta uma coisa bem importante. Ela diz assim: ó, o nosso segundo estômago, vamos dizer assim, ou seja, está a referir-se à mente, é o grande comandante, efetivamente, desse processo, não é? Então, nós somos capazes, ela está a dizer aqui, estou lendo efetivamente o que está, que ela diz que nós somos capazes de tudo se assim a gente desejar. E efetivamente é um pouco por aí.
Ou seja, a cirurgia, ela não mexe efetivamente na cachola, né? É, A gente até brinca de vez em quando que diz assim, que o doutor Antônio, quando opera, até dá uns puxõezinhos aqui e ali, e até o cérebro fica diferente. É uma brincadeira que a gente faz, não é? Mas, na é, realidade, são esses níveis de consciência que a gente vai chegando. E uma coisa que a Adriana comentou, que é importante, ela disse assim, que eu eliminei. Porque tudo que a gente perde, a gente acha. Então é. aqui não é para achar nada. Ninguém quer voltar a ter uma segunda oportunidade de fazer cirurgia. Essa é a primeira e a última, é isso que a gente quer. Que seja Isso. realmente uma bem feita, que no momento que às vezes vai passando o tempo e pode ter efeitos adaptativos. Da Adriana tem pouco tempo, tá? Adriana, e justamente por isso também até faço questão que a Adriana comente, porque ainda não fez o ano, vai fazer o ano, né? E já temos aqui uma outra forma de ver as coisas, uma outra possibilidade de fazer as coisas. Então, vai passar um período ainda de adaptação e depois, outro dia, até nós vamos convidar outras pessoas que tenham já passado por 2, 3 anos. Nós temos pacientes com muito tempo, mas vamos procurar depois falar com alguém que venha também contar esse aspecto adaptativo que vai acontecendo. Mas aí é isso que a Adriana está falando. Ela tinha vontade de comer, comeu, pôs no prato um bocadinho de cada coisa e não conseguiu comer. Mas a Adriana falou aqui, eu nunca forcei. Nunca. Então, o Não, não foi forçar comer é mal. É mal porque isso. esticamos o estômago, não é a ideia é essa. E o que a gente Não. quer é efetivamente isso, igual que a Adriana está falando. Ou seja, Controle. foi para o Brasil, matou a saudade daquelas coisinhas. Aqui tem uma amiga muito contente tua, está dizendo, esta amiga é especial, a Sandra que está te dizendo isso. Então, É, é ela isso também. mesmo. E eu quero assim que a Adriana também comente um bocadinho do que a Adriana começou a fazer de diferente, ou o que a Adriana incluiu, se incluiu alguma coisa de diferente quando tomou essa decisão e o que passa na sua cabeça. Passa que eu eliminei, eu não quero voltar. Passa que eu tenho que viver a minha vida assim como eu estou hoje, que eu estou bem. E uma coisa que eu não gostava, mas agora eu voltei e estou fazendo exercício físico. Eu quero que isso faça parte da minha vida. Uma coisa, eu nunca gostei de estar fechada no ginásio, mas por agora tem sido muito bom. Tá sabendo? Eu vejo pessoas, eu estou com pessoas, eu faço hidroginástica, eu faço body pump, eu faço só RPM que eu não gostei, não faço. Mas eu procuro fazer coisas novas e Experimentar, não é? isso, experimentar e também ter um modo de eu me divertir e conhecer pessoas novas também. Está sendo muito bom. Não estou lá só para resultados, não. Estou porque faz bem ao meu corpo, está fazendo bem ao meu corpo e para minha alma. Exatamente. É Então, isso. veja bem, isso é interessante, porque a Adriana não fazia exercício. Eu me lembro que no começo, nas primeiras consultas que a gente tinha, até o nosso objetivo era, claro que é minha obrigação enquanto profissional, tratar Claro. de encontrar algo que a gente tenha aqui um ritmo de vida. Pronto, se a pessoa não faz nada, encontrar algo que a pessoa goste para começar a fazer. E a Adriana, eu lembro que a Adriana não gostava nada de exercício. E veja bem, hoje em dia o exercício já pode dizer, Adriana, que ele está a fazer parte um pouco da tua vida? Sim, tá, fazer parte do meu processo de mudança, não é? Eu não me acho obcecada, porque às vezes eu vejo certos exemplos que eu acho que as pessoas, porque quando tudo que é demais estraga, não é? Pois, nem Então eu 8 não nem vou 80, né? é isso, é. Então não vou estar a fazer uma coisa que eu não gosto ou fazer obrigada, não. Eu quero fazer por prazer. E isso eu tenho feito por prazer. E estou bem. Quero dizer que há muitos anos eu sempre tive problema de colesterol alto. O meu histórico familiar não é Não ajuda? exemplo, não ajuda. E o mês passado, o início ainda foi esse mês, eu fui à consulta e pela primeira vez na minha vida o meu já diminuiu o meu colesterol, o colesterol está muito bem e as outras
análises que foram feitas também estão bem. E eu fiquei muito feliz, porque isso já vê mudança não só no aspecto físico que todo mundo vê, mas na minha Por saúde. dentro. Na minha saúde, na minha mente também. E está sendo muito bom, porque eu recebo, como a doutora viu, eu tenho muitos incentivos de amigos, de pessoas que veem como eu estou bem. E quero frisar uma coisa que eu acho também muito importante para quem está pensando em fazer, ainda não passou por essa experiência, que tem medo. Para já, eu coloquei a minha experiência no medo, que eu deixei de lado. E a outro aspecto é de que, mesmo eu gorda, porque a palavra é mesmo essa, gorda, não é uma bonita palavra, mas é a realidade, eu nunca deixei de gostar de mim. Eu sempre gostei de me arranjar, eu sempre gostei dos meus acessórios, da minha maneira de ser sempre foi assim. É claro que eu ficava triste por algumas roupas, não usar, Não não fica tão ficar bem. bem, não gostava de uma calça, gosto muito de calça de ganga, mas não usava, eu gostava mais de vestidos. Hoje não, a minha alegria é entrar numa loja e comprar uma calça de ganga. Ai, que Então, delícia. isso para mim é muito gratificante e muito importante para as pessoas gostarem delas, como elas são. Agora, é Isso. claro, pensar na saúde e pensar emocionalmente o que tem na nossa cabecinha e se o que tem lá está nos fazendo bem ou está me fazendo mal. Eu quero mudar, então eu vou mudar. A minha mudança foi essa. Poderia ter sido outra, poderia ter me esforçado no ginásio, virar uma psicopata em exercício físico, mas não é o meu perfil, não é. Agora, Isso. eu escolhi e não me arrependo. Eu estou muito feliz com a minha Com a tua decisão. É o decisão. que a Marisa fala. A frase que o doutor Antônio mais ouve quando entra no consultório, quando os pacientes entram no consultório, é dizer: se eu soubesse, tinha feito antes. E eu falo e afirmo: se eu soubesse que ia correr tão bem, eu ia estar muito bem e feliz, eu já tinha feito há muito tempo. Mas tudo tem o seu tempo, eu acredito que sim. É engraçado isso, né? Por quê? Porque é assim, é difícil, até enquanto nós profissionais, porque parece que você só está querendo vender cirurgia bariátrica, que quer fazer É, cirurgia. Não, não é esse o detalhe. saúde. E o detalhe vai muito mais além disso. É, É, é o detalhe mesmo de você voltar a buscar uma saúde, voltar a buscar um momento que, pronto, você comentou, fiz imensas coisas antes. Fiz muita. tudo quanto era dieta, não deu certo, não encaixou. Até que alguém, outro médico, foi lá e te disse: Olha, por que você não faz isso? Poderia ser algo interessante. E é difícil, inclusive, que hoje em dia, que as pessoas venham e te digam frontalmente isso, porque tem pessoas que não tomam bem, tem pessoas que dizem: mas então quer tá me chamando de gorda? Ou seja, não é essa a questão. A questão é uma questão de saúde, né? É verdade. Em Então, tudo é assim. e outra coisa que você falou que é importante, Adriana, é que eu acho que as pessoas têm que pensar que às vezes é o É, momento da pessoa. Então, é. quando chega esse momento, em geral, a gente brinca que o universo conspira, né? Que as coisas acabam surgindo, de repente você já tinha escutado, mas tinha muito medo. Até que, pronto, entrou por aqui, começou a averiguar por ali, encontrou alguém, e eu tenho certeza que, igual que alguém está vendo essa live, que está escutando o teu depoimento, porque não é eu que estou a falar, eu estou do É, lado de cá, é é, diferente. é Mas é verdade. você falando que você teve que É, enfrentar um pouco esses medos. Eu sempre digo quando a gente tem algum fantasma, é bom a gente saber que está ali. Pronto. é, Então eu sei que eu tenho que lidar com ele, né? E aí você trabalha um pouco essa parte e você vê que na realidade, epa, não era nada daquilo que você pensava. Por quê? Porque entrou num nível de consciência que começou a assumir essa situação e realmente, epa, tem aqui alguma coisa legal. E então você começa a se reencontrar. é E isso é verdade. muito bacana. Isso é muito bom. Isso é obstáculos que nós temos que ultrapassar. E eu acredito, é uma vitória. Assim como eu tive duas vitórias, assim, foi a cirurgia e uma questão, os meus amigos sabem, foi a carta de condução. Há 2 anos eu também enfrentei, não foi fácil, É? enfrentei o medo e ser provada não é fácil. Então, são duas vitórias que eu sinto como uma vitoriosa porque eu enfrentei um obstáculo.
foi uma mudança na minha vida. Isso. E assim, eu espero que também o meu exemplo sirva para alguém que está nos ouvindo, que já pensou ou que tem medo. Eu falo, eu fiz pela minha idade, eu tenho uma filha de 9 anos, eu comecei a pensar, porque eu tenho notado que o envelhecer não é bom, para muitas pessoas é muito triste. Veja bem, E aqui tem uma coisa quando você importante, tem Dri. saúde, O envelhecer é fabuloso, quer dizer que a gente está conseguindo chegar, né? Mas então, as limitações que nós temos com o envelhecimento é complicado. Por isso que muitas vezes eu falo para os pacientes como é que seria a Adriana com 70 anos, com 75, com é, 80. Será que vai conseguir se levantar e fazer coisas com autonomia? O que a gente não pode perder com a velhice ou com a idade avançada, todos nós vamos, e oxalá que a gente possa chegar a uma idade avançada é isso mesmo. com autonomia, com E, saúde, que você possa é, caminhar, que você possa subir uma escada, que você possa fazer coisas normais que não te ameritem a ficar dentro ou sentada numa cadeira ou numa cama. é isso mesmo. É, Então, quando a gente consegue pensar assim, como estarei eu quando eu tenha 70 anos, no momento que eu estou hoje? isso, E quando a chegar. gente acha que entra nessa colisão, porque na realidade aí você choca com coisas que de repente ou você vê e tal, começa, né, cair um pouco a ficha. E É, por isso eu acho que é muito importante o que você diz, no sentido de que velhice é uma coisa complicada, é. complicada. Anos passam, não é? E Exatamente. eu tenho um exemplo, meu pai não chegou aos 70, ele só foi até os 75 por ter uma diabetes e nunca ter se cuidado. Depois, a família, o histórico familiar de doenças cardíacas também era séria, né? Então, eu já estava me sentindo muito cansada, o coração acelerado, parecia arritmias, já comecei a ficar preocupada. E quando a gente se sente assim, aí a gente come, nós já não ligamos, não é? Mas depois a gente pensa, por que que eu comi tanto assim? À noite, principalmente, era o meu erro, não é? Ia para a cama cansada e eu comecei a me assustar com isso tudo. E Tá foi vendo? quando eu comecei a pensar em o que seria a solução para mim. Eu quero ser exemplo, mas eu acho que isso é uma coisa muito pessoal também, doutora. Eu jamais chegaria para uma pessoa e dizer, ah, você tem que fazer. Não, não é assim. Agora, eu Ela tem sempre que já pergunto conscientizar-se. se teria coragem ou se pensa em fazer. Porque se pensa em fazer, eu estou aqui para indicar, para ajudar, para dar força e que para frente é o caminho. Agora, é uma decisão muito pessoal e muito séria. Exatamente. E muito séria. Exatamente. Por quê? Porque nós temos depois umas quantas modificações. As modificações que a gente tem são sérias. É isso que você É, falou. Não adianta você fazer e depois, mas eu não queria isso. Não. As modificações são sérias. Mas por isso, quando você vai conscientemente, e é o que passou contigo, o que, que foi acontecendo? Acaba sendo positivo, muito mais é. positivo. E Dri, traz tem aqui uma alegria, né? pergunta que eu quero. Perdoa que eu te interrompa, eu quero que você responda. Tá, Sim. a Raíssa está perguntando assim: durante a recuperação, quais foram as limitações, as maiores limitações que tu tivestes que enfrentar, sendo que tens uma miúda pequena, que é linda por acaso? É. As limitações, eu não entrei muito por aí. Eu tive alimentação, né, que é muito, muito, muito mínima, né, na fase líquida principalmente. Muito chata. Hora a hora, tomar o caldo da sopa, não é? Nem é a sopa passada, é o caldo que se cose os legumes. Mas nem aí eu confesso que eu tive muita dificuldade. Porque antes de ir para a cirurgia, eu já fiz como a doutora me ensinou e A congelei os gente cubinhos. avisou, né? É, e eu não tive muita dificuldade. E em termos da Sofia, eu tento fazer o meu melhor. Agora, são coisas que eu não posso também fazer porque eu não quero fazer ou não quero comer, eu não posso forçar a minha família a fazer só porque sim, não é? Uma coisa é ter Exatamente. consciência, uma coisa é nós É, termos consciência, não é? é, Que é muito. e isso é bom porque a gente acaba.
percebendo, primeiro que a família sempre é cooperante na maior parte das vezes, né? Pode não ser e tal, mas na maior parte das vezes até vê o esforço que a pessoa está fazendo e até é colaboradora, né? Mas também a gente tem que continuar entendendo que a família continua igual. E não é porque você fez isso que os outros vão ter que entrar tudo na mesma linha. Né? Até porque às vezes eu posso pensar errado, mas eu penso assim, ela tem que fazer certas coisas e comer agora aquela criança, porque quando chegar uma idadezinha da adolescência, elas próprias vão querer mudar, porque vão estar mais vaidosas, vão passar a conhecer o E corpo depois tem dela, os pares, né? Tem os amigos. para tudo, não é? Exatamente. Isso aí é muito importante também, justamente de comentar. Então, é te perguntar se a Adriana teve muita mudança de humor. Não, o meu marido fala na brincadeira que eu estava insuportável quando eu vim da cirurgia para casa. E estava mesmo, porque eu não estava dormindo. Com os agrafos que a pessoa não pode nem se mexer, dormir de lado na cama, se virar. Que é muito E eu chato. tava, e ele disse, estavas mesmo difícil de aturar. Eu acredito, porque uma pessoa privada de sono no hospital 2 noites que eu não dormi, vim para casa não conseguia dormir. E sem comer, não é? De repente a nossa vida muda de um dia para o outro e acabou. Tem que ser aquilo e tem que ser aquilo. Mas eu acho que não, doutora. Acho que a melhor pergunta e essa resposta era mais para o meu marido e a minha filha responder. Mas eu acho que não. Nunca essas Ok. crises. Alguém disse aí, eu vi assim por alto se tinha crise de choro e de. Não. Mudança de humor ou de choro, eu acho que não. Eu nunca passei por isso. Não é uma coisa que a gente efetivamente escute na consulta, ou seja, momentos depressivos, esse tipo de coisa, não é por aí. E é muito mais pelo contrário, porque a pessoa vai se encontrando. E outra coisa que acontece, que é importante, e quero que até mesmo tu digas, que se passou contigo, que Sim. como a cirurgia, claro que há esse processo da dieta que tem que ser mas o processo da dieta líquida é por uma questão de cicatrização, ou seja, não há hipótese, não é porque é para emagrecer mais rápido, não, precisa cicatrizar o estômago, pronto. Então, Sim. claro que isso faz com que perca peso. E então entra já numa parte aqui que, ok, tem coisas chatas e tal, mas é positivo. Já estou a perder peso, já consigo vestir outra roupa, já vai diminuindo algo que a gente vai vendo. A E primeira as, coisa que é, notavam era o meu rosto, isso tudo. A minha mãe dizia, ai, já estás tão diferente. E uma outra coisa, eu sempre tive medo, até isso Deus foi muito bom comigo. Eu sempre tive medo de perder muito peso e parecer que estava doente, com aquela. isso, Não, emagrecida, né? até nisto, Deus foi muito bom, porque eu não fiquei assim, não me sinto assim. Podia me Isso. sentir, ou podia as pessoas acharem que sim, eu achar que não, ou eu achar que sim, as pessoas não, você tá ótimo. Eu não me senti assim, foi mesmo gradual, mesmo. Isso é uma coisa que para nós é muito importante. E isso é uma coisa que eu falo para os meus pacientes. Eu não quero um paciente emagrecido. Eu quero um paciente que vai começando a perder peso e vai eliminando quilos, eliminando o tecido adiposo, vai emagrecendo, mas não fica demacrado, emagrecido. Eu não tenho esses pacientes assim. Eu fico feliz por isso, e isso sim, acho que faz um pouco parte da. Eu vou agora puxar a sardinha para o meu brasileirinho também. Por quê? Porque o meu objetivo é justamente tratar de fazer com que a pessoa, quando volte a comer, eu sempre digo, e tu te lembrarás, prove coisas no momento certo, porque há coisas que a pessoa não gostava de comer, adora. Há coisas que a pessoa adorava e vai lá e prova. Ai, não era nem parecido com aquilo que É tinha a verdade. ideia. Então, essa situação muda e mudam os sabores. A pessoa tem que estar com um open mind mesmo para perceber que as coisas. E tá um pouco aberta, que as coisas vão mudar e que tem possibilidade de conhecer coisas novas, coisas diferentes. Aqui tem uma coisa aqui que estão a dizer de ti que eu gostei muito, que diz assim, ó, que tu te radicalizaste e tem mais elegante, que teu bom gosto ficou mais apurado. É isso que querem dizer aqui, Que viu? bom, E que eu bom. adorei isso. Porque é É mesmo muito uma bom. coisa legal
que a Adriana É, sempre, quando chega no consultório, pronto, os brasileiros em geral, nós gostamos muito de cores. é, E a Adriana às vezes chega lá toda linda, com cores alegres, e isso eu acho que também faz bem para nossa alma. E é isso é, que a Adriana comentou, né? Que sempre continuou sendo a Adriana no sentido de estar já aqui da já sua tá certo, autoestima. E eu acho que hoje sim, em dia tem mais. é. Há uma coisa que diz, o coração alegre formoseia o rosto. Então, quando as pessoas falam, eu digo assim, porque eu estou feliz. É Isso, normal, as pessoas, estás tão bonita. Eu digo, mas é porque eu estou feliz. E a isso. decisão que eu tomei, estou feliz com a minha decisão, feliz com, se eu soubesse, já tinha feito antes. Vê? Mas foi o momento e eu estou feliz. Isso é muito bom, não é? E eu recebo muitos elogios, isso também faz-nos mais Feliz. felizes, dá força. E é isso que a doutora falou no início e falou muito bem. Nós só temos que nos rodear de mudanças na nossa vida, tem que ser em todos os aspectos. Nos rodear de pessoas que torcem por nós, que estão felizes com a nossa decisão, com a nossa mudança. E é isso que eu tenho procurado fazer. Não tenho tempo para certas coisas e não quero ter mais. Então, quem está do meu lado e está sempre me elogiando, não é porque eu escolho isso, não. Porque as pessoas veem a mudança em mim, veem que eu estou Claro, feliz. E isso é claro. muito bom, muito Claro, e bom. é valorizar esse tipo de coisa, porque é muito importante. As pessoas ficam felizes por ti e é normal, e a gente merece aceitar também, Sim, não ser. Ou seja, humildade é uma coisa fabulosa, mas é importante a gente também se querer, porque então você sabe que esse elogio é verdadeiro e isso é importante para ti. claro que sim. É muito bom mesmo e Quando, tem que ser assim. e quando nós sabemos o nosso valor, doutora, não são coisas mínimas que a gente deixa Fazem nos diferença. abater. Nós Exatamente. temos que saber, gorda ou magra, eu sou a mesma Adriana. É claro que hoje eu mudei para algumas pessoas a minha maneira de se vestir ou a maneira de estar, mas eu Com continuo toda sendo a razão. mesma Adriana. Eu continuo sendo a mesma Adriana e gosto de. A doutora fala quando eu vou lá ao consultório, mas e tem amigos aqui, e é verdade, eu sempre falo com eles. Eu, depois do meu médico, que é o doutor Fernando Cirurgião, que é o meu ginecologista obstetra, depois do meu médico, a doutora Isanete é uma médica que é a consulta mais bem paga que eu pago, mas eu vou lá, não pago pela consulta. E pagaria até mais, não é o valor, mas a nossa conversa é agradável. A doutora está sempre a nos puxar para cima, a me elogiar, a dizer você está ótima, nas medidas, em tudo. Isso é muito bom. E temos um relacionamento aberto. Falamos da nossa vida, da última vez falamos da nossa vida, das nossas experiências. Isso também é muito bom, não é? E nos dá força também. É, E a porque doutora apesar, Desculpa, porque aqui é a diferença. Eu posso receber elogios das pessoas que me veem por fora, mas a doutora me vê o meu processo lá dentro como eu estou, né? Me é, vê com olhos clínicos também. Isso também, sem também é dúvida nenhuma. importante, né? E quando temos que corrigir coisas, corrigimos. E quando Sim, temos sim, que igual. orientar coisas, orientamos. Mas quando Como da temos, última vez, e quando temos eu que dizer prometi coisas poder terminar. boas, exatamente. Mas quando temos que dizer coisas boas, também dizemos. É que a Ah, vida não é sim. feita só de isso Não. ou isso. Tem coisas boas que nós precisamos valorizar nas pessoas. Então, quando a pessoa faz as coisas direitinho, claro que merece louros. Como que Claro. não? Não é? Sabe Eu que acho que isso aqui é fundamental. E você tem que dar os teus louros também. é verdade. E um exercício que eu tenho feito, às vezes, vou no supermercado e encontro uma caixa bonita, eu digo, nossa, que bonita, você é tão bonita. E aprendi a falar isso para as pessoas, valorizar a pessoa. Às vezes, um bom dia que nós damos a uma pessoa que está repondo no supermercado, às vezes as pessoas até duvidam se é com elas que a gente está dizendo bom dia, mas é para Ficam elas. surpreendidas. Ficam. E é tão bom, porque se a gente está alegre, vamos fazer alegrar o dia de uma pessoa também, isso é muito bom, né? Exatamente. E essa é uma forma de você. É a forma como tu estás vendo a tua vida, não é? Apesar dos Isso. problemas, apesar das situações, se a gente Tudo busca, é a história do copo, meio cheio ou meio vazio. no vazio. É isso mesmo.
Então, Me está na hora da gente trabalhar esta parte. Olha, aqui tem um recado para ti que é muito lindo. Mãe, estás linda demais. Gosto de ti, gorda, magra, colorida, amarela, verde, como for. certeza. E deve estar no telemóvel do pai. E com certeza, com certeza. Mas isso é o mais gostoso, né? Que é aquela história. Nós temos uma casca e nós estamos a cuidar da casca, mas a É, alma é a é, nossa. é Então, nosso. continuamos sendo nós. Só que às vezes a gente precisa de ajuda para poder melhorar essa situação. E isso aqui é É. fundamental. Olha, tem aqui a Nete está dizendo que live linda. Ficamos Ah, muito felizes, obrigada. porque a ideia é essa, de É. mostrar que as pessoas não é, podem se superar, modificar, aceitar e, e jogar um pouquinho de louros, botar um pouquinho de perfume, né? Pôr cores aqui. Isso faz O falta. mundo já está muito escuro, né? O mundo já está muito nublado e até o tempo não está ajudando muito essa chuva, que eu não gosto nada, não é? Mas o mundo já está muito nublado, está muito escuro, não é? E, e é bom a gente poder alegrar, mas nós só podemos dar aquilo que nós temos, não é? Nós só podemos Exatamente. dar aquilo que está Exatamente. dentro de nós. E isso é fundamental, sabe? Porque a gente brinca, né, que a cirurgia bariátrica é como uma lagarta que se transforma numa borboleta. É verdade. Então é um renascer, é uma nova vida, porque muda mesmo a sua vida e às vezes são aquelas coisas que às vezes mexem com as pessoas do ponto de vista psicológico. Mas é onde eu sempre digo, então, já que nós temos uma nova vida, você tem uma nova oportunidade. E se tem Todo uma dia. nova oportunidade, por que não agarrar com as duas mãos, né? Pôr juntinho e dizer assim, pai, eu não fiz exercício antes, mas olha, vou tentar fazer. Eu não fiz boas escolhas antes, olha, vou tentar fazer. E remediar coisas que de repente a gente não tinha a oportunidade ou não se sentia com a coragem de fazê-lo, ou a desenvoltura, porque às vezes até você tinha coragem, boa intenção, mas não ia. Eu não ia, é verdade. Né? Então, eu acho que isso aqui é uma coisa que eu queria deixar mesmo, e partindo da Adriana, de que havia medo que não conseguia lidar com Ajudar. ele, havia situações difíceis, não fazia exercício. Hoje em dia, até as escolhas, tenho certeza que até do ponto de vista alimentar são melhores. Por ti e pela tua filha, pela tua família, o esposo, tudo. E a gente É, passa a ser mais condescendente conosco, com eles, para de se criticar tanto e começa, eu acho que agora tens uma chance de viver lindamente. Não que antes não fazia, mas agora tens uma segunda oportunidade, né? É uma chance mesmo. Então é pegar mesmo com as duas mãos e que pôr é que isso eu para frente. fiz. É isso mesmo. E aconselho a toda a gente a pensar e a rever o que gostaria de fazer. É uma ótima oportunidade, um ano que começar uma vida nova, e foi isso que eu fiz. Fui logo à consulta e em março eu já estava sendo operada. Incrível, Então, é né? um novo tempo. É um novo tempo, é a oportunidade que vem aí, um novo ano, né? Fazemos muitos objetivos, traçamos alguns objetivos e olha, é pensar. Eu não me arrependo e é aquilo que eu ouvi da Marisa. Se eu soubesse, já tinha feito antes. Olha, então dizendo que até que você ficou até menos chata. É o meu marido que está no meu telemóvel, eu sei. Isso é muito legal, sabe? Porque a vida é feita disso, é do dia a dia, desses pouquinhos que a gente tem. Então, tenho certeza que aquelas coisas que a gente fica meio amargada e meio não sei o que e tal, a gente consegue ir lidando melhor com elas, aceitando, modificando, tendo uma oportunidade de fazer coisas diferentes. E é isso, é tomar esses momentos para si. E a equipa toda, mesmo a doutora Isanete, o doutor Antônio, a Marisa, todos, a equipa toda é fantástica, é fabulosa, nos compreende, está sempre nos acarinhando e acompanhando, que isso também é muito importante, muito. Pois é o que a gente Muito. tenta. E é espetacular mesmo, não mesmo o coração fica mesmo grato e cheio, Que bom. porque
não é chegar lá e simplesmente fazer uma cirurgia, não é isso. É mudança de vida. É alguém que se preocupa conosco e nos ajuda e vamos lá, é para fazer, vamos fazer, não tenha medo, e ter apoio. Isso é muito bom, doutora, sem dúvida. Quando nós vamos a qualquer consulta, qualquer médico, a gente quer se sentir seguro, não é? O meu médico que fez o meu Exatamente. parto é o meu médico até hoje, porque eu me senti segura desde a primeira consulta, não é? Que eu Isso. fui. Então, E isso é uma querendo, equipa. querendo ou não, a gente precisa às vezes ter essas tábuas de salvação, sabe? Aunque sejam meio psicológicas, você sabe, tá ali. Então pode Sim, não precisar, mas você tem a segurança de que está. E quando é, está, você fica tranquila e a coisa flui, é verdade. Isso né? é espetacular mesmo. E flui muito bem, eu sei, a equipa toda, e vão ser pessoas que vão estar sempre, fazem parte da nossa vida, porque É, nós vamos sempre precisar de um apoio, de uma consulta para falarmos de muitas coisas, e é uma equipe que vai fazer parte da minha vida. E e a ainda gente está à disposição vai. mesmo, e você E sabe disso, porque a gente tem é aí a disponibilidade do paciente de falar pelo telefone, disso e tal, porque realmente a gente está. Claro que todos temos nossas vidas e tal, e às vezes é difícil, às vezes eu estou na consulta, nem consigo responder, e até falo, olha, escreva, se eu não consigo responder nesse momento, não respondo, mas depois sempre a gente dá retorno para isso, e eu acho que essa é a parte importante. Então, sem dúvida. Adriana, eu fico muito feliz de te ver e por isso eu quis te trazer, porque eu realmente acho que é. Eu conheci uma Adriana e hoje eu conheço outra Adriana e essa Adriana é muito gira, é muito para frente. Sempre foi Adriana, ok? Mas Sim, acho que hoje essa Adriana está muito assim, empoderada, mesmo a grande. E eu acho que isso é muito importante porque tem que ser assim. E a gente fica é, grato quando isso acontece, é porque vê que verdade. o outro já está a remar sozinho, já É. vai No deslanchando, começo, assim, um né? pouco antes. É, Exatamente. E isso é muito gratificante enquanto profissional, enquanto pessoa, porque eu vejo que aqui tem muita segura, essa é a palavra, que já está no seu ambiente e já consegue tomar mesmo. decisões importantes que sempre agora começam a pesar coisas, começam a sopesar determinados detalhes e ter aqui uma delicadeza mesmo nas suas decisões. E acho que isso aqui é formidável porque muda tudo, mas o importante é que mude para o melhor. É isso, é o que eu ia dizer, muda, mas muda para melhor, que é muito bom. É Isso. gratificante e, e só tenho mesmo que agradecer por tudo, mesmo desde a equipa até a segurança que nos passa e o cuidado, a gente sente esse cuidado, sente esse carinho, essa preocupação como clínicos, mas também como pessoas que se preocupam conosco. Isso é muito bom, é gratificante. É. Que bom, E foi que bom, eu um fico muito prazer. feliz. Bom, eu não vou mais me alargar e nem te tirar mais tempo e nem tirar tempo do povo, porque a gente já falou aqui muita coisa, né? Então, quem quiser, a live fica gravada, fica por aí e mesmo esse depoimento é importante da Adriana, porque fala de muita coisa pronto, que tá de coisas reais, né? De coisas que a gente sente. Acontece, eu sinto, né? E passei Isso. por E para mim é real, gratificante ter-te cá. obrigada, doutora, pela oportunidade e eu espero poder ajudar alguém e vai ficar aí de certeza o meu nome e se alguém Isso. alguma pergunta, quiser entrar em contato, eu estou disponível para ajudar, sempre para ajudar. E o que Tá. aconteceu comigo, oxalá que aconteça com todos que tomam essa decisão, essa corajosa decisão. Exatamente. Então, para mim, eu fico super alegre por ti, fico feliz mesmo, porque a gente percebe essas Obrigada. modificações todas. Merece mesmo aqui os parabéns de tudo que você tem feito, e tem feito direitinho, e é assim que tem que ser. E tá a Sim, colher frutos, que eu acho que a ideia é essa mesmo. é Então, isso mesmo. eu quero desejar mesmo para Adriana, para tua família, para tua menina, que é uma lindura, que é uma beleza de menina, um Feliz Natal, umas boas entradas, que esse ano tu coloque em prática tudo aquilo que às vezes a gente fica segurando lá atrás, porque não dá, porque isso, porque aquilo, porque agora não posso, porque faça, curta, mantenha o teu ritmo, mantenha o exercício, eu digo que o exercício não é para emagrecer, é para oxigenar a mente.
É para você estar fazendo coisas indoor, outdoor, lá fora, na rua, no ginásio, onde quiser, mas faça porque isso te faz bem. Eu sempre digo que às vezes no ginásio a gente trabalha a língua e às vezes faz um exercício fenomenal porque faz parte também. E boas escolhas, que seja um ano assim de muita saúde, porque o resto a gente vai atrás, mas a saúde a gente tem que levar as mãos dadas e mais isso vai ser muito importante bom. mesmo. Adriana, para você, tudo isso, para quem está aqui nos escutando, que às vezes eu sei que a gente fala demais, poderia ficar aqui contigo falando mais umas 2 horas. É verdade. Há sempre que falar, a Perfeitamente. experiência para contar, é verdade. Exatamente. Então, cuide-se muito. Para todos que estejam por aí, cuidem-se muito, que tenham um ano realmente com muitos propósitos. Quem tem dúvida, tire as dúvidas. Quem tem medo, lide com eles, converse com eles, resolvam as suas vidas, porque eu acho que são coisas muito, muito importantes. Eu não indico as coisas que as pessoas façam, tudo e tal e qual, sem ter um porquê. Há muitas formas da gente lidar, mas há momentos que são decisivos e não é assim, vou fazer cirurgia porque toda a gente faz. Não. Existem suas indicações, existem seus momentos, mas se precisam, realmente é uma solução muito importante. Tem que ser bem monitorizada, tem que ser bem cuidada, mas funciona bem. E é isso, eu quero que a pessoa fique aqui feliz, como está a Adriana. Isso mesmo. Olha, doutora, também agradeço mais uma vez por tudo, pelo apoio e por estar sempre do meu lado, como clínica e também posso dizer como parte da minha vida, não é? É isso que a gente Como quer. toda a equipa. E boas festas, muita saúde, paz com as pessoas mais importantes. O novo ano, vamos estar sempre também em contato, vai ser um ano Exatamente. Exatamente. excelente, É, coisas novas e muitas vitórias. Vai ser. exatamente. E é engraçado porque aí a gente vai passando o ano, a gente vai deixando as pessoas, vai largando elas, mas a gente está aqui. A gente já não Temos fica agarrando, né? Para a três, pessoa ter autonomia, para aprender a ter escolhas, mas tem que visitar de vez em quando. Você sabe disso, a gente já tem as nossas coisas orientadas. já está na minha vida. Exatamente. Então, olha, Já vamos nos despedir. Um beijo bem grande para toda a um gente. beijinho Que a tenha um ano todos. excelente. Obrigada. E É tudo isso. de bom. Continue sendo essa Adriana fenomenal que és, cheia de Sempre. garra, cheia de entusiasmo e bola para frente, que é assim que tem que Bola para ser. isso mesmo. Bora para cima, é para lá que a gente vai. Exatamente. Obrigada, Então vá. querida. Um beijinho a Um todos. Vou já beijinho fechar a todos. e falamos para o ano. Tá bem? Para onde? Tchau, Vá. obrigada. Adeus, Beijinhos a adeus. todos. Obrigada. Tchau, tchau. Deus.